que, ano transato, precisamente em setembro, ocorreu um vendaval que ainda fez uns estragos, precisamente aqui no concelho de Armamar, e o Leixão da Beira também foi afetado por este vendaval. Também foi afetado. Um pomar que por acaso estava no vale. Isto deveu-se, lá está, são árvores novas, a produção intensiva, e a poda das próprias árvores é feita dessa forma, de forma a que uma árvore dê uma maior quantidade de fruto, o que leva a que ela não tenha produção em largura, mas em altura. Pronto, estavam, neste caso, elas até estavam ligadas por si só aos arames, veio o vento e tombou as ditas árvores. Verificou-se algum apoio de alguma entidade regional ou central? As entidades visitaram os locais. À data, não sei se já veio algum apoio. Os agricultores que têm seguro, o seguro que cobra a produção, neste caso a maçã, a perda de produção. A nível de plantas, não. São investimentos que são feitos e que num ano, ou seja, não é só um ano que é perdido. São os anos de agora que vão ter que retirar tudo, plantar. Temos ali uma média de mais ou menos 5 anos perdidos de produção. E o escoamento da produção é feito regularmente? Não é rentável? Tem tido a procura. É um produto bastante procurado. Podia ser mais rentável, pronto, tendo em conta que os pequenos produtores têm de vender a armazenistas, e só por si só, pronto, tem de se acomodar aos preços que lhes são propostos, não é? No nosso caso temos a sorte que os armazenistas, por acaso, são bons pagadores, o que não acontece muitas vezes. Mas de certeza, se houvesse uma cooperativa ou se tivesse a certeza que se pudesse lá meter o produto, que as pessoas teriam mais segurança e até conseguiriam produzir mais, porque não é sustentável o pequeno agricultor ou seja, termos todos mercado, termos todas câmaras frigoríficas, mas seria um conjunto de fatores, se calhar, que haviam de juntar para tornar o produto ainda mais rentável do que está a ser, não é? Vê-se muito a produção, porque também tem havido apoio ao jovem agricultor. Só que os agricultores, os jovens agricultores também não estão sempre, ou não há sempre este tipo de apoios. Eu fiz esta questão porque a minha ocupação relativamente à agricultura é um modo artesanal e na prática é uma terapia, não é? Porque, entretanto, fiz a minha carreira, mas tenho diversas árvores de fruto, mas não é com objetivo comercial. Daí o meu interesse e a curiosidade em saber, efetivamente, quem se dedica a produzir, portanto, para o público ou com grande quantidade, era ter curiosidade em saber isso. Como eu estava a dizer, ela torna-se rentável se for produzir em quantidade. Em pouca caseira não justifica, porque é um fruto que requer, ou seja, se o quisermos conservar, requer algum tratamento. E relativamente à água? Escassez, muita água. Portanto, em termos gerais, nós constatamos que há pouca água. Mas esta região tem alguns recursos, portanto, que se calhar não estamos assim muito necessitados, como outras regiões, de água. Acha que é isso ou há mesmo escassez para a produção nos pomares? A produção intensiva requer água. Ou seja, a maçã, grande parte da sua concentração é água, não é? O que tem sido feito é a plantação de árvores ou porta-enxertos adaptados também ao tipo de solos a que estão sujeitos. E o agricultor que tem feito neste caso, as charcas, quando é próximos ou em zonas úmidas, ou então captações, pesquisas de água, os ditos furos. Também a macieira é um fruto que ela sujeita-se também por vezes à seca, não muito extrema, mas aguenta-se ainda algum período de tempo sem o consumo, sem consumo de água, o que se torna uma planta adaptável para a nossa zona. Tem extremos de temperatura e ela vai se adaptando a essas circunstâncias.
Agora, quanto mais água se ela tiver disponível, maior é o seu crescimento também do fruto. Não quer dizer que seja... E relativamente às novas tecnologias, designadamente quando há intempéries, trovoadas, portanto, há umas estações que falam um bocadinho sobre isso, porque essas estações emitem os tais... dizem gases, não é? Aquilo é o acetileno, é que faz aquecer o ar e o ar arrebenta, pronto. E as ondas que aquilo emite que faz a vibração e faz o afastamento das nuvens. É usado, em Vila Chá, nós aqui no Concelho de Tarouca não aderimos a esse tipo de equipamentos. Os privados também já têm a capacidade de os adquirir, o que é um equipamento dispendioso. No entanto, devido às grandes quantidades de pomares que têm à produção e, como eu estava a dizer, uma produção já, neste caso, industrial, justifica-se ter esse tipo de equipamento. Muito bem. Portanto, vamos passar dos pomares para outro tipo de árvores que podem efetivamente ser plantadas aqui no Concelho de Tarouca. Para além das árvores de fruto, aquelas árvores autóctones, que algumas já morreram, outras podemos efetivamente repovoar ainda algumas zonas, qual é a árvore ou árvores que podem ser representar aqui o Concelho? Olha, uma que nos está a representar e sempre representou e vê-se aqui em Ucanha, não é? O que será, neste caso, se calhar mesmo dito a planta do Concelho, temos o saboqueiro, que é o que nos bem representa e simboliza Tarouca. Depois do saboqueiro, eu diria que seria a oliveira. Embora seja uma planta que é do país, é nacional, mas que se está a adaptar muito bem ao nosso concelho. Já não é só a zona de Salzedas, Ucanha, que tem oliveiras. Posso lhe dizer que nós em Vila Chá também já começamos a produzir azeite. O que era impensável há 20 ou 30 anos atrás. É uma representação das alterações climáticas. Era uma zona de castanha. Era uma zona de castanha e cereal. Neste momento, a castanha está a desaparecer. Estamos a ter um declínio do castanheiro na zona da população, onde havia bastantes castanheiros. E estamos a ter uma maior representatividade nas zonas em altitude. Ou seja, nas zonas mais frias. O castanheiro também é uma árvore que se adapta bem às alterações, neste caso aos tempos quentes, às alterações da temperatura durante o verão. Mas, no entanto, precisa de água, um nível freático próximo da raiz, neste caso, onde está-se a verificar um maior desenvolvimento até na zona de serra, onde antigamente era a zona de cereal. De cereal passou para a castanha. A oliveira já está a frutificar, neste caso, na nossa zona. Oliveiras, a árvore em si não frutificava. Podemos dizer que neste momento até a oliveira nos pode representar muito bem, e seguido depois do castanheiro. O castanheiro também ainda é uma árvore que nos também em bem maior quantidade. Temos na zona DOP da Lapa. No que concerne, portanto, ao oliveira e ao azeite, os legais de azeite que existem aqui na região serão suficientes para este aumento ou este incremento do plantio da oliveira? Acho que é uma dificuldade que se está a ter. Ou seja, está a fazer com que os agricultores, neste caso, tenham marcações, e o que leva à perda também da qualidade do azeite, não é? Porque a azeitona tem de ser colhida, se não for logo feito o azeite, vai... Não, mas há uma grande dificuldade mesmo pela falta de lagares. Eu sei que tem formação na área. Íamos aqui falar sobre algumas espécies de oliveira, algumas qualidades, como vulgarmente são conhecidas de oliveira. Conhece? É a minha especialidade mais a florestal. A florestal. Mas conheço que é a arboreal, não é? Que é muito usada também aqui. Portanto, a cobrançosa. Portanto, a cobrançosa, a galega. A galega, que é a nossa. A picoal. E há uma série delas, mas principalmente as três espécies são estas que se cultivam e que os viveiros nos proporcionam, porque nós, para as plantarmos, temos de ir buscá-las, e normalmente é aquelas que há, que nós plantamos. Mais procuradas. Exatamente. E depois, relativamente ao azeite, temos de nos colocar, por acaso, aqui para Goviães ou então para Alvelos, mas temos de levar
a azeitona para fazer o azeite. E muitas das vezes os pequenos produtores não têm transporte, não têm nada. Portanto, isto é uma mudança. Houve uma alteração nos últimos tempos em que os lagares de azeite iam buscar a azeitona, portanto, ao pequeno produtor, que não, por vezes não tem mão de obra, nem meio de transporte, e era uma forma segura e vamos lá ver, cómoda, de nós obtermos a transformação na prática em casa. Portanto, o lagar deslocava-se. A questão que me fez há pouco era eu que ia lhe fazer, não é? Aliás, é mais a sua zona. Isto não são questões, são tópicos de conversa. Mas é uma dificuldade que venho ocorrendo. Pronto, eu desconhecia até que as pessoas aqui iam buscar o azeite. Pronto, era a pequena produção, não é? Sim, iam buscar aos pequenos agricultores. Agora, qualquer pessoa também, mesmo os pequenos, já começam a ter os seus meios de deslocação, nem que seja com o trator e próximos da localidade. Sendo longe, eu por acaso também conheço que já há muita gente aqui de Tarouca que já procura lagares para Moimenta da Beira. Sim, desconhecia. Por causa da disponibilidade também que há. Foi referido há pouco a questão do sabogueiro e da baga do sabogueiro. Neste momento, penso que há uma certa dificuldade por parte da cooperativa que existe aqui no Concelho de Tarouca, e muitos dos pequenos agricultores estão na prática a arrancar os sabogueiros e a substituí-los efetivamente por oliveiras. Era uma árvore que representava muito bem o Concelho, dado o fruto ser para múltiplas necessidades, mas há aqui um problema que urge resolver em termos de cooperativa para haver garantia também de escoamento do produto. Como há pouco estávamos a falar da maçã, o cooperativismo é uma das áreas que é essencial ao desenvolvimento das comunidades, não é? E que aqui já houve uma grande cooperativa. Pronto, eu também sou apologista do cooperativismo, porque nem todos podemos investir. E então a cooperativa serve mesmo para isso. Não só para consumir o produto, como também para disponibilizar meios. E uma das formas de disponibilização de meios também podia ser em maquinaria, estamos a falar também em apoio técnico. E os próprios seguros também. Dar apoio no seguro de grupo, na formação. Exatamente. Na formação, porque nós aqui, como estava também a questionar a questão dos podadores, nós vamos muito por aprendizagem com o colega de trabalho, mas há sempre a parte técnica. E se calhar isso foge um bocadinho aquém. O cooperativismo servia para, penso eu, no meu ver, para dar um impulso na pequena agricultura, na dimensão da agricultura que Tarouca tem. Talvez seja essa a falha do apoio e o que leva também ao desânimo do próprio agricultor, e depois o aproveitamento também do produto. Valorizá-lo mais, não estarmos satisfeitos com o que temos, se calhar procurar um pouco mais, desenvolver, associarmos-nos a entidades que investiguem e tornarmos também autónomos, autossustentáveis, por assim dizer. Voltando à água e precisamente ao nosso rio Varosa. Em tempos, o rio Varosa foi muito fértil nas famosas trutas. Estamos a falar de sustentabilidade. Hoje o rio está muito poluído, mas não quer dizer que... E foi pena que deixassem passar ao lado o PRR e não se fazer uma coisa que não deve ser, porque nós temos, na minha opinião, muitas possibilidades de ter trutas em grande quantidade, desde que o rio fosse, na prática, vocacionado agora artificialmente para isso. Atenção, porque da maneira como está a truta selvagem, efetivamente não era rentável. Relativamente às árvores que ladeiam o rio, nas margens, eu vejo que muitos amieiros estão a morrer, e muitos salgueiros também. Haverá a hipótese de nós, portanto, descobrirmos uma espécie que
se adapte às novas condições climatéricas? Será? Se calhar não temos que a descobrir, ela está cá instalada, que é uma espécie que também já teve em declínio. Estamos a chamar isto o amiero, neste momento no Rio está em declínio. Temos a substituta que já anteriormente, antes do amiero, porque o amiero é uma espécie também, neste caso, por assim dizer, ripícola invasora, temos o freixo. O freixo. O amieiro está a ter o seu declínio, estamos a ver vigorar, por assim dizer, o freixo. O freixo é uma árvore de um crescimento mais lento, mas ele está a ter uma representatividade principalmente no varuzela. Estamos a ver já um maior crescimento dessa espécie. Deve-se à poluição, ao aquecimento das águas. Pronto, porque no verão também há menos água no rio, ou seja, ele próprio também não gosta de temperaturas muito altas. Esperemos que neste caso o freixo venha a substituir, e por que não fazer o plantio de freixo ao longo das linhas de água. É uma espécie também ripícola que é nossa, é mais antiga até do que propriamente o amieiro, não é? Eu estou a pensar neste momento numa coisa que é estratégica em termos nacionais, que é o turismo, por exemplo, e o nosso rio reflorestado, passo aqui a expressão, era um atrativo para muitas visitas de pessoal que vinha, portanto, de outros países. Estamos a falar dos caminhos dos monges, não é? É verdade, os caminhos dos monges. Que eu ainda não fiz. Pronto, e por que não, assim, propiciar, se calhar, conhecer os caminhos dos monges, e quem vier, porque não fazer a plantação e também reflorestar os caminhos dos monges, desculpa interromper, que se cruzam com os de Santiago. Portanto, que vem da zona de Trancoso. A caminho das Torres. Exatamente, que passam ali em Vila Chã, passam, portanto, presumo, na Granja Nova, e que passam aqui também na Ocanha, na Ponte Romana. Aliás, esta estrada onde é que estamos neste aqui momento, perto, Romana, exatamente, é o caminho de Santiago. E eu acho que o turismo religioso, para além das caminhadas no caminho dos monges e não só, onde o rio era uma base de circulação. Eu acho que devíamos pensar nisso. E como disse, uma base de sustentabilidade. E porque não, no âmbito fala-se muito do associativismo. O associativismo não é só jogos, divertimento, não é? O associativismo também passa por aí. Porque não fazer o associativismo de natureza? Muito bem. Não é? Tratarmos um pouco daquilo que é nosso e aquilo que nos dá sustentabilidade. A truta, fazer os viveiros do truta, ou lançarmos a truta e preservámos-la. Não é? Não temos que fazer o lançamento de truta para a pesca, mas sim para a sustentabilidade e para preservar os nossos ecossistemas. E daí termos uma água mais pura, não é? Porque a truta também ajuda na despoluição. É verdade. Não é? É verdade. Há muito que dizer acerca disso e que planear. Acho que sim, acho que seria um bom caminho. Portanto, nós já falamos aqui de árvores, de água. Há uma coisa que ainda não falamos, que é de aves. Muito bem. Eu gosto de ver aqui, por exemplo, as águias, os milhafres também. Ora bem, estas espécies e outras que já existiram, como é que se podem preservar? Como é que podemos, na prática, até ter muitas mais para tornar este céu mais habitável? É difícil, porque ainda ontem estava-me aqui a tentar lembrar que eu ia com os meus filhos e uma ave de rapina passou assim por cima de mim, do meu carro, porque ela andava atrás de caça. Pronto, elas são muito sensíveis, e é engraçado que ela não se desviou do carro, estava focada na caça, algum rato ou assim. Acho que foi ali na zona da Almodafa, a Almodafa Formila. Ou seja, nós com a agricultura também industrializamos a agricultura, não é? Estamos-lhe a tirar os habitats. E elas, como são muito sensíveis também às brutas, elas isolam-se e vão para umas zonas mais protegidas, onde há também alimento. Neste caso, as nossas florestas
estão a ser também invadidas por agricultura nas zonas mais próximas do rural, ou seja, elas onde vão à caça próximo também das zonas agrícolas. Por isso é difícil nós termos mais aves de rapina ou aves até aqui na nossa zona. Temos de preservar e dar-lhes condições, neste caso é planear zonas estratégicas onde não se possam fazer esse tal de invasão dos habitats delas, das biodiversidades, como se tem feito até agora para a caça miúda, a caça do coelho, tem-se feito a preservação de espaços e até criar apoios para criar os comedouros e por aí adiante, e até a questão das doenças, porque não também fazer isto com as aves? Está assim um bocadinho, mas elas também precisam e também lá está, elas precisam tanto de refúgio como de alimento. E isso tem sido um bocadinho, penso eu, no meu ver, um bocadinho descurado. Esta é uma temática que ultimamente, mais nesta altura, vê-se, mas depois acabam por... É muito raro. Já... Eu noto que, por exemplo, a família das águias está em crescimento. E está em crescimento porque, pronto, isto faz parte da cadeia de alimentação. Porque cada vez há mais ratos e répteis, e entretanto estas aves gostam muito de caçar. Nós podemos dar uma pequena ajuda relativamente aos esconderijos e à nidificação, portanto em locais mais seguros, porque se nós apostamos no Rivarosa, no turismo, portanto isto é um mix, portanto as pessoas também gostam de ver, na minha opinião, tudo isto mais povoado, sim. Tudo isto mais vivo, a natureza mais viva. Tem miradouros para avistamento de aves. Exatamente. Só que, por acaso, não é uma área que não está aproveitada. Não está aproveitada. Bem, o nosso concelho também é um concelho pequeno, que realmente até podíamos fazer algumas parcerias, por exemplo, com outros concelhos para esse efeito. Porque, nós temos uma boa zona para essa zona. Aqui é a zona do Val, entre São João. As aves não conhecem os limites do concelho, portanto, tanto estão a sobrevoar Castro Daire, Vila Nova de Paiva, Moimenta, como Tarouca, portanto. Isto, e voltamos ao associativismo. Portanto, um associativismo de natureza, em que os municípios podiam efetivamente desenvolver projetos para parcerias. Pronto. Sim, porque nós todos não temos que ser um só, não é? Exatamente. Não sei se, entretanto, quer deixar-nos aqui um aquário com algumas temáticas. Não sei se, entretanto, vamos ensaiar ver o que é que algumas questões. No âmbito da nossa conversa. Pronto, já falamos da água. Aqui questionam-nos: qual é a água mais feliz? A engarrafada ou a que corre no rio? Com certeza que corre no rio. É mais feliz a liberdade. Portanto, sem dúvida. É pena que às vezes a gente não saiba fazer... Quer dizer, não sabemos tratar bem da liberdade. No caso da água, a poluição, portanto... Mas é uma pena que não seja destruída para a tornar ainda mais livre, mais vistosa, sem dúvida. Agora, a água engarrafada é uma água presa, uma água que está ali, certo para beber também. E mais consumível. É como tu, nós andamos bem connosco, estamos bem com a vida, e isto é igual. A água estando saudável, pura, nós também estamos bem e temos a natureza do nosso lado, por assim dizer, não é? Não sei se quer mais a senhora Ângela. Deixa eu sair aqui. Ver se há alguma... Se pudesse escolher, preferia ser uma árvore ou uma planta de interior. E porquê? Vem na mesma sequência da liberdade, não é? Se calhar era mais exterior, uma árvore. Uma árvore, não que conseguisse trepar muito ou crescer em abundância, mas uma árvore controlada. E relativamente à árvore, portanto, isto já vamos quase a repetir, mas é importante, às vezes as pessoas pensam que quando se planta uma árvore se esgota o trabalho. Ou seja, plantou-se a árvore e está ali e agora vamos esperar que a árvore nos dê os frutos ou nos dê a vista. Por engano, a árvore merece um cuidado extremo.
continuamente. Falamos das podas, das regas e da adubação, se for preciso. Mas, quer dizer, uma árvore até pode durar dezenas ou centenas de anos, que é o caso da oliveira. Mas o cuidado das pessoas e das gerações de pessoas tem de ser um trabalho contínuo e infindável. Portanto, eu por vezes, às vezes, quando vêm plantar árvores, aquelas efemérides, e vão ali, regam, e depois aquelas árvores vão secar. Esquecem-se. Vão secar porque as pessoas normalmente esquecem-se. Por isso é que eu, há bocadinho, estava a falar da terapia do plantio e do cuidado das árvores. É da minha terapia. Não me dedico às árvores para efeitos de produção e comercialização, mas gosto de ter um conjunto de árvores para me regalarem a vista. E, ora bem, esta relação implica uma série de cuidados. Desde a rega, da poda, da adubação, de qualquer coisa. Às vezes do toque da árvore. É quase como quando tem a árvore, está a falar com ela. E ela parece que também nos sente, não é? Sente as nossas energias. As árvores são como nós, como se tivéssemos um filho e estamos ali, estamos responsáveis. Temos algo de qual somos responsáveis e que necessitam do nosso cuidado. Sim, elas até podem sobreviver sozinhas, são descontroladas. Por isso é que eu estava a ter uma árvore e alguém que tivesse alguém que cuidasse de mim, que me orientasse, e isso serve para tudo, para a vida, por isso a árvore, se tratarmos bem dela, ela dá-nos os frutos. Se fizermos uma boa poda, ela dá-nos bons frutos. Se a deixarmos abandonada, frutifica assim, sem qualidade, sem... Uma coisa que afeta, óbvio, as árvores são os incêndios. Às vezes nós não temos o cuidado suficiente para limpar árvores, por exemplo, de pomar, ou então mesmo na floresta, fazermos as faixas de tensão, fazermos, portanto, passagens rápidas para os bombeiros e o pessoal que combate efetivamente também o incêndio, que agora não são só os bombeiros, não é? Ora bem, acho que aqui no nosso concelho, nessa matéria, estamos a trabalhar bem, isto é, estou-me a lembrar de Várzea da Serra, que tem uma floresta ainda com alguma dimensão e que, por vezes, o contágio do incêndio pode desbravar completamente ali uma região. Tem alguma ideia ou poderia ser feito sobre esta matéria? Pronto, as árvores, por si só, as árvores florestais têm de ser também preservadas como são as de fruto, não é? E para que elas consigam sobreviver também tem de haver a sua manutenção. Como disse, não vamos só plantar e deixar ficar e até tem sucesso. Não, tem de ser cuidada, tem de ser cortados os seus matos, as invasoras que a circundam e também preservarmos no âmbito dos incêndios. Ou seja, tem de haver um planeamento cíclico de fazer limpezas, manutenções, passar, ver se está tudo bem, se estão saudáveis ou não. Falou de Várzea da Serra muito bem. É uma zona também florestal e que tem algum cuidado, ou seja, há alguém a cuidar delas, não é? Se tivermos uma floresta que não é esquecida, vamos fazer limpar sim, vamos fazer uma reflorestação, mas não ficar por aí. Como eu estava a dizer, é cíclico. Nós temos de ir, passar. Há matos a cortar sim, limpar, não em excesso, porque também eles são os matos que nós cortamos são habitats das espécies, de outras espécies, e tudo tem de ser em simbiose, vivem em simbiose. Tem de ser tudo feito também com sustentabilidade. Tem sido feito, nós temos, pelo que eu vejo e também conheço, temos feito, não tem havido esquecimento. Por vezes temos muitos privados que por si só não têm capacidades também financeiras de fazer as limpezas. Neste momento temos a dificuldade da mão de obra, que é bastante dispendiosa. A floresta, para ser sustentável, demora, ou seja, ela tem de estar 20, 30 anos para ter o seu primeiro corte, neste caso o pinheiro. Por isso, e temos um grande abandono da área florestal por termos
também um declínio das pessoas. As pessoas estão... quem tratava dos terrenos, das florestas, também está... por si só está a falecer, não é? Está a deixar os seus espaços. Ou seja, ou alguém toma conta, ou então acabamos por perder a nossa floresta ao pouco. Ainda é alguma representatividade, mas os incêndios acabam por destruir, porque também não há manutenção. Faço uma parte, outra não. Há algum interesse também das entidades. O ICNF tem feito bastante trabalho também no âmbito das redes primárias, fazer as faixas de contenção, por assim dizer, de incêndios. Enquanto há também financiamentos, porque até então eram escassos. Tem sido feito nesse âmbito. Cabe-nos a todos também a zelarmos por aquilo que a nossa... E também pedirmos apoio nesse sentido. Quem não puder fazer, e até ou criar as tais zonas as IFs, chamam-se as zonas de intervenção florestal, em que os agricultores, há uma entidade, uma associação que se encarrega de fazer a gestão desses espaços. Depois os pagamentos são feitos distribuídos pelos proprietários. Neste momento também estamos a fazer o cadastro, o que vem também ajudar a ter conhecimento dos proprietários também para limpar. Neste momento também não se podem obrigar os proprietários a limpar. Há umas questões há questões por trás que levam a que não consigamos também obter os fins que nos pretendem. Ou seja, é uma coisa... Os incêndios podem ser evitados vigiando. E a escola, no meio disto tudo, que papel é que tem e que papel é que podia ter nos itens que nós já falamos? Desde a agricultura, portanto, as plantas, os rios, incêndios. Contacto. Ora bem, a escola, neste momento, pelo menos aqui no nosso concelho, acha que está a ter o papel parceiro com as outras entidades? Como é que será? Porque eu desconheço, efetivamente, já estou afastado da escola há muito tempo, mas o que é que se lá passa? Isto é, muitas das vezes o conselho é levado para dentro da escola ou não? Porque eu vejo pouco, com exceção das caminhadas dos caminhos de hoje, passam aqui uma vez por ano, vejo pouco a escola interventiva, ou será que eu ando distraído? A escola tem feito atividades no âmbito com o município, no âmbito também de plantações simbólicas, ou seja, tem andado com os... Simbólicas, voltamos, e o cuidado, porque lá está, voltamos ao tema da conversa também há bocadinho. Incute-se um bocadinho a obrigação de tratar, de cuidar. Estava a pensar umas hortas pedagógicas, por exemplo. E do apadrinhar. Por acaso, no âmbito do Ecoescolas, tem havido o objeto das hortas biológicas. Foram criadas hortas biológicas também na Alcácima. Tem havido o contacto, mas é tudo no âmbito do simbolismo, no âmbito da orientação para a obrigação de e o porquê de se fazer. Não há, por assim dizer, um curso de formação ou uma formação específica na área. O que também faz falta, penso, ao falar nisso agora, estou-me a lembrar dos profissionais que há cursos profissionais no âmbito da agricultura ou sustentabilidade, aqui penso que eu desconheço. Acho que não há nada, mesmo só do turismo de ambiente, por exemplo. Mas tem havido alguma comunicação. Sim, o município tem feito, se calhar não como estava a pensar no âmbito da produção, deles irem e fazerem, gerem as suas próprias culturas. Exatamente, em Lisboa eu frequentava duas hortas pedagógicas, que era a dos Olivais e a da Quinta do Conventinho em Loures, em que as escolas tinham lá talhões para cuidarem durante o ano letivo. Eu achava excelente esta ideia. E voltando, isto é escola júniores. Mas agora há as escolas séniores, ou seja, os centros de convívio, os lares, podem, porque muita gente que está nos lares é oriunda da agricultura, oriunda das hortas, e de repente é entalada ou encaixotada nos lares.
e podíamos fazer as tais escolas para os séniores. Ou seja, muito do know-how que eles obtiveram ao longo da vida, a vida vivida, a experiência, podiam haver uma transmissão e aqui a tal simbiose entre as escolas ditas do Ministério da Educação e do pessoal que anda até ao secundário, e depois, mais tarde, a partir de 60, 70, quando as pessoas começassem a perder muitas das capacidades físicas, porque muitas delas têm capacidades intelectuais fora de série, não têm a movimentação, mas se nós lhe dermos algum aconchego, são capazes de nos transmitir muito conhecimento. E é uma pena que aqui nesta... E já estamos na área social. Na área social. E é uma pena que aqui no Conselho a vida não seja aproveitada do princípio ao fim. Isto é, há ali uma parte que depois a pessoa é esquecida e não se... sei lá, estes centros de dia, muitos deles, ou então o lar, só há um, infelizmente, não estar inserido na natureza. É preciso quase uma deslocação. Esse era um grande projeto para o Conselho. Isto é, dimensionarmos a tal escola sénior, o centro de convívio sénior, junto de uma grande área agrícola. Porquê? Porque nós sabemos que há ali vários níveis de locomoção, há vários níveis de conhecimento, e uns podem ir 5 metros para fazer a horta e outros podem ir 70 ou 100. Pronto, isto surgiu, é uma ideia, mas pode ser trabalhada. A nível educacional para os mais pequenos, tinha essa da Alcácima, foi um aproveitamento do espaço, e como eu estava a dizer também das escolas, o espaço está limitado. São espaços permeabilizados e que não dá para fazer esse tipo de atividade. Pronto, é porque são mesmo atividades simbólicas. E a escola, cada vez mais, também no seu programa, tem o âmbito da sustentabilidade e fala destas temáticas. Acho uma ideia fantástica. Não é? Muito boa. Essa questão das hortas e propicia e dá prazer também às pessoas porque sempre trabalharam nessa área e realmente sentiriam-se úteis. Ainda muito conhecimento. E conhecimento, mesmo até para as gerações, para as crianças. E que se vai perder, na minha opinião, isto rapidamente. Sim. Porque... Se calhar, eu estou a olhar aqui a imaginar os meus filhos, eu também ainda tenho a parte agrícola, não estou a ver porque não têm esse contacto direto ou essa necessidade de ir e produzir, porque tem tudo muito mais fácil. E acham que, neste caso, em vez de ter alimentos, têm géneros alimentícios, não é? Vão ao supermercado. Exatamente. Pronto, acho que... Vamos tirar mais uma questão? Sim, se calhar pode tirar, Sr. Ângelo. Okay. Agora... Que árvore representa o nosso país e o nosso concelho? Já falamos um bocadinho sobre isto. Pronto, se calhar aí um bocadinho era o sabogaria e repetimos outra vez da Oliveira, não é? De Oliveira. Sendo que o Castanheiro também já o foi. Já o foi e ainda há bastante também a produção de castanha, principalmente nas aldeias da Serra, a Vila Chá, a Várzea, que estão associadas. A Vila Chá do Monte também já começou a ter algum declínio do castanheiro com as doenças. E os frutos secos? Estou a pensar, por exemplo, nas amendoeiras, nas avelaneiras. Aliás, eu plantei este ano algumas avelaneiras. Teria um futuro por aqui. Portanto, isto é, em termos de sustentabilidade, porque nós já vimos que os pomares requerem muita água também. Mas as mogueiras, as avelaneiras, as amendoeiras, dá-me a impressão que não querem, eu estou errado. Também já começa a haver alguma produção de amendoeiras na nossa zona, embora não seja ainda representativa. As abeleiras já foram em tempos também, como já tive nos meus terrenos, abeleiras, na zona que nós chamávamos era a zona da abeleira e era o corgo, ou seja, as zonas úmidas também. Levou o declínio, ou seja, as pessoas começaram a eliminá-las. Porquê? Porque não havia o aproveitamento também do fruto, não havia o escoamento. O que está a acontecer na mesma agora ultimamente com a nogueira, havia alguma produção já simbólica da noz
E pela dificuldade em escoar o próprio produto, os agricultores estão a saber com a necessidade de as deitar abaixo para colocar outro produto. E, se calhar, e até vamos se calhar meter agora a oliveira. Daqui a uns tempos, como estamos a falar dos lagares, não vai haver o escoamento do azeite. Escoamento. Dificuldade de escoamento. Duas palavras e uma delas a chave. Nós hoje vivemos a par da distribuição no local. Antigamente eram as cooperativas, basicamente, que existiam, mas hoje temos as cadeias de distribuição, designadamente Pingo Doce, Leclerc, Continente, Intermarché, são as cadeias que estão implantadas aqui na nossa região. Não acha que, e voltando outra vez a dar uma viragem pela agricultura, nós com aqueles contratos preferenciais, gaste o que é de cá, por exemplo, não era importante ou não nós termos, portanto, através dos municípios também, os municípios devem ser, na minha opinião, parte ativa à falta das cooperativas, Sim, porque o cooperativismo era ótimo, mas dá a impressão que fracassa muito. E hoje, na minha opinião, quer as juntas de freguesia, quer as... cooperativismo está exatamente, portanto, à distribuição. E eu estou-me a lembrar que, de repente, mesmo com uma relação não sendo comercial, mas isto será, por exemplo, 100 quilos de limões que podiam... Porque eu só gasto 30 ou 40 e, entretanto, colho 150, mas não dá para levar nada, dá para oferecer. Isto é um pequeno exemplo, mas podia ser nas avelãs, nas laranjas, noutro tipo de fruto, com uma capacidade para 300, 400 quilos, que é uma pequena quantidade que não dá para... Não. Mas se houvesse estes acordos preferenciais, estas ligações, estas parcerias com as cadeias de distribuição... Não havendo associativismo, alguém que está à frente, mas sim um planeamento intermunicipal. Por assim dizer, porque nós cada um tínhamos capacidade de dar resposta a tudo. Sim, e incentivos. Exatamente. Incentivos nem que fosse bem, no dia X vou buscar X quilos vamos recolher pelas aldeias a pequena produção que o agricultor tem, juntando tudo no armazém, era distribuído, exatamente, selecionado. Muito bem. Estamos a desbravar caminhos que nunca antes navegados. Pois, se calhar até pensados, mas não executados. Por isso, eu acho que sim, é isso. Daí, quando há bocadinho referi a Associação de Municípios aqui da região, e falei em 3 ou 4, Castro Daire, Vila Nova de Paiva, isto era importante para haver alguma escala também, porque assim, os meus 100 quilos ou 200, com os 5 mil do outro pequeno produtor, ou de outro, enfim, haver quase um cadastro de oferta para haver margens de negociação com estas cadeias de distribuição, porque estas cadeias também precisam das prateleiras preenchidas e das quantidades garantidas. E não é cada um por si só que vai fazer isso, porque não tem qualquer possibilidade de o fazer, na minha opinião. Mas era uma coisa interessante que surgiu agora no decurso desta pequena conversa. Vejo aí um bom desafio e um desafio que pode ter futuro. Exatamente. Pode ter futuro, sim. Se for bem planeado e estruturado, eu acho que sim. Isto nunca vai ser capa, não é? Evolução da gestão de recursos. O que diriam os nossos avós sobre os tempos de hoje? Se eu não fosse isto, o que é que seria? Vamos lá ver. Isto de fazer uma retrospectiva, uma prospectiva no tempo, é um bocado complicado. Com certeza que eles não reconheceriam a não ser as nossas pessoas, porque a evolução foi tão grande. E, quer-se dizer, até o casario, este casario que existe nas aldeias, nos últimos 30 ou 40 anos, mudou a geografia toda, mudou a paisagem. Não é? E os tempos, relativamente, em termos de mudanças climatéricas também, tenho a impressão que eles não ficavam atónitos e não... porque houve sempre maus tempos, houve sempre problemas, mas o que está a haver agora é de uma agressividade muito maior. É muito maior, portanto, calores extremos, granizos extremos, ventos extremos. Portanto, são dois... É que estamos a falar de tempos
o tempo é muito lato, tempos, portanto, que se vivem e o tempo que faz. Porque isto é engraçado, porque às vezes as pessoas, o tempo é isto, o tempo que faz, que também ficavam atónitos. E estes tempos, a paisagem, portanto, porque isto é plantar cá as pessoas, isto é um exercício que é um bocado complicado, isto, só a cinematografia é que pode tratar isto bem. Imagina, se os meus avós viessem cá, por acaso eu não poderia, felizmente ou não, ainda tive os avós paternos até há pouco tempo, o materno não. Mas na altura lembro-me a minha mãe dizer que se a mãe dela viesse cá, porque ela morreu, acho que ainda não havia aviões. Os meios de transporte eram muito diferentes. Ou seja, a evolução, quer seja nos meios de comunicação, há pouco falou na questão dos tempos, nos meios de comunicação. Estamos a falar de há 50 anos, se calhar 50, 60 anos, talvez. Ou seja, que a evolução foi de um momento para o outro. Parece que nós acordamos, temos algo novo sempre à frente. Sim, relativamente aos meios de comunicação, sem dúvida. Portanto, a proximidade de Lisboa e do Porto é muito maior agora. Nunca se pensou viajar, estamos numa aldeia global. Eu lembro-me pequenas distâncias. Eu lembro-me de há 50 e poucos anos, nós tínhamos um autocarro, que era a EVT aqui do amigo, que era um dia de viagem para Lisboa, em que almoçávamos a meio do caminho. Hoje, 3 horas e um quarto, e estamos lá, exatamente, confortavelmente, com um telemóvel ali ao lado ou incorporado, e coisa que, olha, esse era o grande impacto que esse bichinho está aí a falar. Portanto, se os meus avós viessem cá, nem acreditava, isto era ficção científica, perfeitamente, mas esta proximidade do mar, por exemplo, a minha avó só viu o mar, tinha 60 anos sensivelmente, a primeira vez, portanto, e hoje estamos em Aveiro 2 horas, portanto, na praia. Não, e assim como os tempos também nos proporcionaram muitas facilidades. Às vezes, esta questão, por exemplo, ter carro e outros meios, chegamos depressa às coisas e muito mais longe, coisa que antigamente não havia hipótese, a tecnologia não havia tecnologia, e hoje perfeitamente, mas aí, portanto, não é possível pensarmos isto só, nem exercício académico era às vezes. E acha que isso foi bom ou mau? Estou aqui a pensar no âmbito dos valores. Pois, os valores, na minha opinião, são imutáveis. Há valores imutáveis. Portanto, a fé continua a mesma, a honra continua a mesma. Agora, a desvirtuação que a tecnologia faz, por vezes, na minha opinião, tem a ver com esta onda, esta espuma dos dias, em que muitos querem conseguir atingir objetivos por falsos caminhos, por caminhos em que não pisam os valores. Isto é, aliás, eles pisam os valores. Eu é que deviam calcorrear os valores, para chegar aos objetivos. Os valores mantêm-se do tempo dos avós. E a tecnologia deve, efetivamente, dar-nos outro tipo de vida. Mas os valores são imutáveis. Muito bem. Esta é a minha opinião. E partilho da mesma. Nós, acima de tudo, podemos aproveitar o facilitismo que temos, não desvalorizando os valores os nossos valores que nos deram e os valores que defendemos. Por isso, tudo é no seu tempo e no seu termo. Como é que é? Copo meio sim. Raso, assim ditado. Sim, mas preservando os nossos valores acima de tudo. O facilitismo gera por vezes isto é assim, os valores e a política aqui teve também um papel que não foi o mais pedagógico ao longo dos tempos, porque, na minha opinião, a política devia ter sempre a tabela de valores para balizar a sua ação. E muitas das vezes há aqueles pseudopolíticos que não olham a meios para atingir os fins e os valores, mas isto é transversal. Isto é muito transversal. Não quer dizer
que haja os bons e os maus. Tudo bem separado. De vez em quando, para conseguirem também os objetivos, alguns que até se diziam bons e que nós até cuidávamos que eram bons, e temos aquelas desilusões porque de repente chegaram ali também utilizando estratégias em que os valores estavam bem distantes, e isso acho que devia ser imutável para todas as forças, para todas as gerações, porque lá está, os nossos avós aí ainda se reviam tinham os valores. Era a baliza. Mas ainda há pessoas, eu conheço muitas, que mantêm os valores. Por muito que, e por isso é que muitas das vezes não se metem em políticas, porque a tal associação está associado à falta de pedagogia. Eu acho que começavam na escola a defenderem aqueles valores. Pode ser que isto mude, porque nós estamos a atravessar uns tempos que não são bons, e normalmente tempos difíceis os valores vêm à tona. E os grandes homens também vêm à tona, porque normalmente os valores também estão associados aos grandes homens. Quando eu digo homens, é mulheres também, porque ainda é uma força de expressão usar o termo masculino, mas é perfeitamente transversal, até porque hoje, na minha opinião, não há qualquer diferença entre o homem e a mulher na sociedade. Portanto, sobre isso. Então, voltamos ao aquário para ver se há tirar mais um, a ver se... Isto já está. O que é mais difícil? Preparar o terreno e plantar uma árvore, ou cuidar dela? Sem dúvida, cuidar dela é muito mais difícil. O cuidado nunca se esgota no momento, enquanto que o plantar a árvore esgotou-se. É o momento. Agora o momento é olhar, plantar, espalhar a raiz, pôr a terra e vamos embora. Agora o cuidar da árvore, não, a árvore descansa, a árvore vive. Eu tenho de estar atento quando ela adormece e quando ela acorda. Tem de ver o comportamento. O comportamento da árvore. Isto é muito difícil, de ver quando tem sede, ver quando o ramo que está ali a mais para a sustentabilidade do tronco, ou seja, ou do desenvolvimento da árvore. Portanto, tem de estar atento. Isso é um trabalho contínuo e infindável. Enquanto o plantio, isso é bom. E voltamos aos incêndios, voltamos aqui a uma série de ações preventivas para mantermos as árvores, quer na floresta, quer em pomar. Sem dúvida que é um trabalho gigantesco. Sim, e nós devíamos defender isto, porque, vamos lá ver, e lá está. Eu vejo poucas pessoas depois a mostrarem o cuidado das árvores. Vejo muitas pessoas a mostrar o plantio das árvores. Mas isto, na prática, é o rótulo dos dias de hoje. O facilitismo, isto é, fácil é, efetivamente, plantar a árvore. Agora, cuidar da árvore é ela longa, é muito difícil. Era o que eu ia dizer, o cuidar da árvore leva tempo. E o tempo, muitas vezes, queremos que seja rápido, queremos atingir objetivos. E há que saber esperar, e o tempo dá os seus frutos. Neste caso, o tempo vai-nos dizer, vai-nos mostrar o que é necessário fazer à planta, o que é necessário fazermos, é tudo. É como a vida. E as instituições, mesmo as instituições, estou a falar das câmaras, das juntas de freguesia e outras, muitas vezes também estão já contaminadas por esta pressa das coisas. Porque deveria haver uma visão de muito tempo, de vários mandatos. Até podiam não ser as mesmas pessoas a colher os frutos ou os louros. Mas o objetivo era o mesmo e a longo prazo. Era o mesmo, mas não. Ora bem, eu tenho de fazer esta obra porque ela é rápida e eu vou inaugurá-la. Eu vou ter aqui se for preciso, vou buscar as laranjeiras com laranjas, que é por causa de não ver como é que ela cresce para dar as primeiras laranjas. Mas isto hoje é um lugar comum. Ou seja, nós temos de fazer uma coisa não porque eu quero, mas porque as pessoas precisam. Muito bem. Não é? Ou seja, eu não posso projetar uma coisa para mim, para eu fazer, mas sim uma coisa que seja a longo prazo e para outros fazerem. Exatamente. Não é? Deitar a semente
o próximo cuida, outro apanha, colhe, não é? E assim acho que também vejo as coisas dessa forma. E voltamos às árvores, mais uma vez aos oliveiras. Eu tenho oliveiras com mais de 100 anos. Muito bem. Ora bem, eu duvido que as oliveiras que agora estejam a ser plantadas durem tanto tempo. Ora bem, quando as pessoas plantaram aquelas oliveiras, não plantaram só para eles. Antes, pelo contrário, a oliveira antigamente demorava a ter produção. Hoje, ao fim do segundo ano, terceiro ano, já temos produção. Mas ela esgota-se ao fim de algum tempo. Portanto, nós estamos a ver as coisas bem diferentes do intergeracional. Enquanto que, eu não sei se era por estudos, se era sem estudos, mas eles, os nossos avós plantavam também já para os netos. Às vezes diziam que isto é para o meu neto ainda. É muito bem. E hoje em dia não se faz dessa forma. Não se faz. Não, é para o agora ou amanhã logo se vê. Exatamente. Por isso olha, vou tirar a última. Pode ser que nos ajude aqui no desenvolvimento da conversa. O que falta ao Val de Varosa para ser encantado a esta mexer? É o resumo. É o resumo. Mas é assim, como resumo ou síntese do que falta. O que falta é não irmos tão depressa, é o planear, é o pensar nas gerações, ainda há pouco falou, na formação. Falta-nos olhar um bocadinho para a planta e ver o desenvolvimento dela. E o exemplo que deu, entretanto, agora da oliveira, acho que é um bom resumo. Temos de cuidar de nós, dos outros, dos que vêm. E o que falta ao Val do Varosa, penso que é isso. Nós andamos muito para trabalhar porque eu quero fazer isto. Eu quero ver isto. E não somos nós. Nós estamos aqui a dar um empurrão para que as coisas aconteçam. Se calhar é como nós em nossas casas. Nós não podemos pensar porque eu quero. Nós temos de ver as coisas como um todo. Será que eles também querem? Alguém quer? Pronto, é saber planear. É saber... neste caso, o que é melhor e não aproveitar assim a evolução, mas com uma baliza, com ponderação. Continuo. A palavra-chave é precisamente planeamento, isto é, planeamento com as pessoas. Planeamento e executar o planeamento. Nós temos uma geografia espetacular. Eu tenho a experiência de ter visitado muitos concelhos na minha atividade profissional. Visitei 300 concelhos. Faltaram 5 ou 6 na altura. Acho que eram 350, agora são 308. E realmente a nossa geografia é excepcional. É um vale que realmente podia ser mais encantador ainda. E a palavra-chave é o planeamento com as pessoas. Portanto, as pessoas de todos os quadrantes. Portanto, o nosso conselho precisava, na minha opinião, é um rio que corre. E agora precisamos partir do rio para os lados. Mas nós já não vamos mudar do rio a não ser despoluí-lo. É a base. Agora é para os lados. E agora vamos entroncar as árvores, o turismo, os caminhos. Vamos entroncar isto tudo. Mas não vejo tendências. Neste momento, voltamos à espuma dos dias. As pessoas querem passar a fase do planeamento logo para a execução e quero isto. O resultado final. E não vão ver qual era. A ideia está ali, mas agora vamos planear um projeto que sirva a todos, que sirva aqui a geografia e que seja agradável quer para os que vivem cá, quer para os que nos visitam. Mas não sei se podemos ter uma palavra a dizer no meio disto tudo no futuro, ou então de seguirmos esta tendência de deixar andar e as coisas continuam a ser muito idênticas a ontem. Há que aproveitar nós ao longo da conversa fomos falando de determinados pontos e acho que cabe também às pessoas verem se querem algo de imediato, que é o que está a acontecer.
algo para agora ou se querem algo duradouro. Duradouro quer dizer com bom senso. E acho que o Val de Barosa pode ter e pode ser muito mais explorado e mais... pode dar-nos muito mais do que aquilo que já nos deu. Porque nós só vamos aproveitar aquilo que a natureza nos dá. Não é? Se calhar se pararmos um pouco e observarmos, ela tem muito mais para nos dar. E como disse muito bem, começar do ponto fulcral, que é o centro, onde é que estão as coisas, e avançar aos poucos e se calhar reconhecer que neste momento não estamos a reconhecer aquilo que temos e a riqueza que temos, porque nos focamos em determinados pontos. Um deles, os pontos que por acaso não falamos aqui, que foi do património arquitetónico. Mas podemos ainda. Pronto, focou-se muito que Tarouca mais-valia era o património arquitetónico. Depois envergou-se um pouco pelo turismo de natureza, mas pouco está-se a evidenciar alguma coisa agora. Mas, no entanto, tudo, ou seja, não há uma coligação entre ambos. Arquitetónico, paisagístico, pessoas, a sustentabilidade, ou seja, não está a haver o ciclo normal das coisas, como há o ciclo, nós temos o ciclo da sustentabilidade da natureza. Não estamos a saber a levar adiante. Acho que é um dos pontos que tem de ser pensado e tem de ser planeado. Tem de ser, não é só planeado em papel, é executado. É um plano com... o planeamento é constante. Não é um plano fechado. Vamos começar agora, tendo em conta que para onde é que podemos avançar, o que é que podemos fazer e claro, tudo com possibilidade de se fazer. Não estar à espera que alguém nos dê alguma coisa para fazer ou que nos dê capacidades de o fazer. É pensarmos em algo que já somos capazes também de executar. É para não dizermos que houve alguém que não deixou ou que não fez ou isto ou aquilo. Pronto, sim, são as ditas desculpas intermédias. Mas falta-nos um pouco isso. Os projetos têm de ser executíveis, sem dúvida. E eu agora... melhorar essencialmente aquilo que nós temos, porque nós temos muita coisa. Eu agora, pronto, e voltando ao arquitetónico, que ainda falta explorar aqui na conversa, estou-me a lembrar que um turista, por exemplo, chega aqui ao Concelho de Tarouca, não tem um prospecto, com um descritivo, com história, voltando aos valores ao trabalho que aqui foi desenvolvendo ao longo de gerações, as pessoas olham e entretanto, fiam-se de algum indivíduo ou de alguém que lhes diga alguma coisa sobre um monumento qualquer, quando estes monumentos carregam muita história da região, e desde a nossa nacionalidade. Portanto, às vezes isto e nós desperdiçamos um bocado isto. Quando estávamos há bocadinho a falar no planeamento, era englobar isto também. Portanto, quando eu penso no Rio e vejo a nossa ponta, a torre, depois vejo também Salzedas, portanto, nós temos de pensar também em conjunto com as pessoas e com as aldeias. Esta inter-relação dos casarios, dos povoados, é importante, porque hoje vivemos um bocado de costas voltadas um bocadinho para os outros. Portanto, ok, eu tenho de conseguir este objetivo e não faço qualquer inter-relação com as outras pessoas nem com os outros povos, quando precisamente o Conselho deve ser agregador destes projetos. Mas lá está, o planeamento. Às vezes, por exemplo, estou-me a lembrar coisas, detalhes, mas são os detalhes que às vezes mudam as histórias. Não há o estacionamento, por exemplo, e a circulação aqui no Conselho, não há a uniformidade aqui em termos monumentais e as placas informativas que já estão gastas na prática. Não é gastas no tempo, gastas em termos... Porque a tecnologia está aí, os novos materiais estão aí e nós não precisávamos de avivar esses caminhos. E os caminhos que dão nos monumentos, que dão nas tais hortas que se podiam fazer, porque ainda se podem fazer, portanto, porque hoje em dia a tecnologia faz-nos dispor de tempo. Por isso é que o turismo cresceu. Nós, primeiro, éramos escravos do tempo também. Isto é, era de sol a sol, em que não havia tempo a não ser para descansar. Os nossos avós não tiveram aquilo que nós tivemos e temos
em termos tecnológicos. Mas muitas vezes os concelhos ou as terras não aproveitam a tecnologia para descansarem e fazerem descansar os outros. E eu estou a ver, por exemplo, que às vezes na Ucrânia, as pessoas levam os carros para junto da torre e depois têm dificuldade em sair. Ora bem, isto não é o problema porque não têm competências para fazer, por exemplo, o parque, mas deveria haver, em termos de uma visão macro, portanto, do concelho, e concelhos até, porque, por exemplo, em termos de turismo religioso, na prática, o tal património que temos religioso, portanto, nós tínhamos de passar as fronteiras do concelho. Estou-me a lembrar da Lapa, dos remédios, portanto, do Socorro, há aqui das igrejas, e que nós somos tão ricos em igrejas aqui, porque às vezes nós temos de sair aqui para 10, 15, 20 quilómetros, porque isso não é nada nos tempos de hoje e escorre-se no lápis. Resumidamente, acho que chegamos à conclusão que não devemos ser individualistas. Exatamente. Planear num todo. Num todo, de forma a que e não descurando falar das comunicações ou sabê-las usar. E neste caso também, não só o descanso físico, mas também cabe também, neste caso, ao planeamento, haver o descanso financeiro, acima de tudo isso. Por isso acho que, resumidamente, acho que não haver individualismo e haver tudo um conjunto, uma partilha e um trabalhar comum. Exatamente. Epá, isso já foi muito tempo, não foi?